Primeiro, precisamos compreender a procrastinação, que é o ato de adiar tarefas ou ações que precisam ser realizadas, muitas vezes optando por fazer algo menos importante ou agradável, em vez de enfrentar as responsabilidades imediatas. Ela é um problema comum e pode ter diversas causas e consequências negativas em nossas vidas. Uma das causas é a falta de motivação. Quando uma tarefa não é interessante, gratificante ou não está alinhada com os objetivos pessoais, é mais provável que as pessoas a procrastinem. Outra causa é o medo do fracasso. O medo de não conseguir realizar uma tarefa com sucesso pode levar à procrastinação. Isso ocorre especialmente quando a tarefa parece desafiadora ou quando a pessoa tem altas expectativas em relação a si mesma. O perfeccionismo também causa a procrastinação. Algumas pessoas procrastinam porque têm padrões muito elevados e temem que seu trabalho não seja perfeito. Isso as impede de começar a tarefa, pois têm medo de não atender a esses padrões. Outra causa da procrastinação é a desorganização, que é a falta de habilidade de gerenciamento de tempo e a incapacidade de planejar corretamente, e isso pode levar à procrastinação. Quando as pessoas não sabem por onde começar ou como priorizar tarefas, elas adiam o trabalho. A disponibilidade de distrações, como redes sociais, jogos, televisão e outros entretenimentos, torna fácil adiar tarefas importantes em favor de gratificações imediatas. A falta de clareza. Quando as pessoas não têm uma compreensão clara do que precisa ser feito ou dos passos necessários para concluir uma tarefa, elas tendem a procrastinar. Depressão e ansiedade também causam procrastinação. A falta de energia e motivação comuns nessas condições pode dificultar a realização de tarefas. A falha em definir metas. Quando as pessoas não têm metas claras ou objetivos definidos, é mais provável que procrastinem, pois não têm um propósito claro para suas ações. Tarefas monótonas ou tediosas são frequentemente adiadas em favor de atividades mais emocionantes ou interessantes. Algumas pessoas têm crenças negativas sobre si mesmas, como a sensação de que não são capazes ou que não merecem sucesso. Essas crenças podem levar à procrastinação. A procrastinação também pode ser resultado de dificuldades em regular o autocontrole e a impulsividade. As pessoas podem ceder à gratificação imediata em vez de realizar tarefas que exigem um esforço a longo prazo. Agora vamos falar das consequências negativas graves da procrastinação e logo depois falaremos como vencer esse ato que tanto atrapalha a vida das pessoas. A procrastinação pode causar altos níveis de estresse à medida que as tarefas acumulam e os prazos se aproximam. A ansiedade resultante pode prejudicar a saúde mental. A procrastinação afeta o desempenho acadêmico e profissional. Ela pode levar a notas baixas na escola, avaliações de desempenho insatisfatórias no trabalho e falta de progresso na carreira. Adiar projetos ou decisões importantes pode levar à perda de oportunidades valiosas na vida pessoal e profissional. Procrastinar pode causar conflitos em relacionamentos, pois os outros podem sentir que não podem contar com você para cumprir compromissos ou responsabilidades. A baixa autoestima. O hábito de procrastinar pode minar a autoestima, uma vez que a pessoa se sente culpada por não cumprir suas obrigações e metas, e não percebe o problema que está causando isso. A procrastinação diminui a produtividade geral, uma vez que menos tarefas são realizadas em um período de tempo e mais tempo é desperdiçado. A saúde física é afetada. O estresse crônico causado pela procrastinação pode afetar negativamente a saúde física, contribuindo para problemas como insônia, problemas cardíacos e outros problemas de saúde relacionados ao estresse. Portanto, a procrastinação é um comportamento que pode causar sérios problemas em nossas vidas. Identificar esses problemas e tomar medidas para superá-los é essencial para alcançar a produtividade, que é um dos principais requisitos para ter sucesso na vida e, consequentemente, o bem-estar. Embora a Bíblia não mencione a procrastinação pelo termo moderno, ela contém diversos provérbios e passagens que nos ensinam a importância de agir com diligência e responsabilidade. O livro de Provérbios contém a sabedoria sobre esse assunto, como em Provérbios capítulo 12, versículo 24. A mão dos diligentes governará, mas os preguiçosos serão sujeitos a trabalhos forçados. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz: o preguiçoso empobrece, mas as mãos dos diligentes trazem riqueza. Também em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz: o preguiçoso cobiça e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 25, temos:
Os desejos do preguiçoso o matarão, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Em outra parte de Provérbios, em capítulo 24, versículos 30 a 34, diz: Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Estava ela cheia de urtigas e a superfície coberta de cardos, e o muro de pedra estava derribado. Vendo-o eu, o considerei, olhando para ele, o recebi como exemplo. Também em Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 8 diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos, e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz o seu mantimento, e ajunta o seu sustento no tempo da ceifa. Agora, vamos falar da mudança de hábitos para vencer essa atitude prejudicial. Na Bíblia, tem alguns versículos que podem inspirar a mudança de hábitos, como em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este versículo enfatiza a capacidade de superar desafios e mudar hábitos com a força de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este versículo fala sobre a renovação que ocorre quando estamos em Cristo, indicando a possibilidade de uma transformação positiva em nossas vidas. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo destaca a importância da renovação da mente, indicando que mudar nossos hábitos começa com uma mudança interna, ou seja, nos pensamentos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Este versículo reconhece que Deus é quem nos capacita a mudar e a realizar boas ações. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 lemos: Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seus corpos. Esse versículo destaca a importância de cuidar do corpo, lembrando que somos templos do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Este versículo mostra o domínio próprio como parte do fruto do Espírito, incentivando a busca por autocontrole e mudanças positivas de hábitos. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Este versículo nos ensina sobre a importância da ação e da prática em nossa fé, incentivando a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos. Esses versículos fornecem uma base sólida para a inspiração e a motivação necessárias para iniciar e sustentar uma mudança de hábitos positiva, fundamentada na fé e na busca de uma vida em conformidade com os princípios bíblicos. A Bíblia oferece princípios valiosos que podem ser aplicados para promover a produtividade em diversas áreas da vida e ser bem-sucedido. Aqui estão algumas dicas baseadas na sabedoria da Bíblia para ser mais produtivo. Priorizar o tempo com sabedoria. Em Efésios capítulo 5, versículos 16 e 16 diz: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Avalie suas prioridades e dedique tempo às atividades que realmente importam. Esteja atento às oportunidades para maximizar o uso do tempo. O planejamento e estratégia. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3 temos: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Planeje suas tarefas, defina metas claras e busque a orientação divina em seus planos. Consagre suas atividades a Deus. A disciplina e o autocontrole. Em Provérbios capítulo 25, versículo 28 temos: Como cidade com os muros derrubados, assim é quem não controla o seu espírito. Desenvolva a disciplina pessoal e autocontrole. Evite distrações e mantenha o foco nas tarefas importantes. Trabalhar com motivação. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz: O preguiçoso empobrece, mas as mãos dos diligentes trazem riqueza. Aborde suas tarefas com diligência e empenho. O trabalho árduo é valorizado na Bíblia como um meio de alcançar a prosperidade.
A busca por sabedoria. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, lemos: A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Busque a sabedoria em todas as áreas da vida. Tomar decisões informadas e sábias contribui para a produtividade a longo prazo. A fé e a confiança em Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confie em Deus para orientação e força. A fé proporciona paz e confiança, elementos essenciais para a produtividade. Cuidar do corpo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Ou vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus. Cuidar do corpo é uma responsabilidade. Uma boa saúde física contribui para a produtividade, pois com a saúde física vem o ânimo para executar tarefas com mais facilidade. Aprender com a adversidade. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Veja desafios como oportunidade de crescimento. Aprender com a adversidade contribui para a resiliência e a produtividade futura. Ao incorporar esses princípios bíblicos em sua vida diária, você pode experimentar uma abordagem mais equilibrada e centrada em Deus para a produtividade. Agora vamos a alguns exemplos bíblicos de personagens que superaram obstáculos com determinação. Um exemplo de planejamento e estabelecimento de metas é o de Noé na construção da arca. Essa história está em Gênesis 6, que mostra a importância de um plano e da execução precisa. Ele seguiu as instruções de Deus e trabalhou de forma diligente e organizada. Um exemplo de sucesso ao fazer tudo com excelência é o de José do Egito, no Antigo Testamento, que demonstrou excelência no seu trabalho como escravo no Egito e posteriormente como governador. Sua diligência é um exemplo de como fazer tudo com excelência. Essa história está em Gênesis capítulos 39 a 41. Outro exemplo de fazer escolhas certas é o de orar e buscar orientação. Antes de tomar decisões importantes como escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite em oração, e isso está em Lucas capítulo 6, versículo 12. A oração pode trazer clareza e direção. A confiança em Deus. A famosa história de Davi enfrentando Golias demonstra confiança em Deus para superar obstáculos. Ter fé pode dar coragem para enfrentar desafios sem procrastinar. Estabelecer prioridades também ajuda a superar obstáculos. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse exemplo é meio óbvio, o de evitar a preguiça. O livro de Provérbios tem várias passagens que advertem contra a preguiça e a negligência. A Bíblia deixa bem clara a importância de evitar a ociosidade. O foco no presente. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus aconselha a não se preocupar com o amanhã, pois cada dia tem suas próprias preocupações. Concentrar-se no presente ajuda a evitar adiar tarefas. Precisamos definir prazos. No livro de Êxodo, Deus deu instruções a Moisés para que o povo de Israel observasse a Páscoa naquela mesma noite. Isso está em Êxodo capítulo 12. Outro exemplo bíblico de aprender com os erros é o do apóstolo Pedro, que depois de negar Jesus 3 vezes aprendeu com o seu erro e se tornou um líder na igreja primitiva. Reconhecer e aprender com os erros pode evitar a procrastinação no futuro. Agora, vamos falar sobre ferramentas e estratégias modernas para ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Existem aplicativos de gerenciamento de tarefas que permitem a organização das tarefas, definindo prazos e prioridades, facilitam a visualização e acompanhamento das atividades para não se perder. Também tem calendários digitais que permitem programar eventos, compromissos e prazos. Oferecem lembretes automáticos para não esquecer dos compromissos. Também existem aplicativos de bloqueio de distrações, que bloqueiam sites e aplicativos que podem causar distrações durante o trabalho, promovendo maior foco e produtividade. As ferramentas de anotações, que facilitam a organização de informações importantes, permitindo anotações, listas e compartilhamento de conteúdos. Técnicas de gerenciamento de tempo que dividem o tempo em intervalos específicos, alternando entre períodos de trabalho intenso e pausas, melhoram a eficiência e evitam a exaustão. Os aplicativos de monitoramento de hábitos, que auxiliam na construção de hábitos positivos, fornecendo lembretes diários e rastreamento do progresso.
As plataformas de comunicação colaborativa que facilitam a comunicação e colaboração em equipes, agilizando a troca de informações e reduzindo a dependência de e-mails. Os aplicativos de mindfulness e meditação que ajudam na redução do estresse e melhoram o foco por meio de exercícios de meditação e mindfulness. As ferramentas de automatização que facilitam tarefas repetitivas, economizando tempo e minimizando erros humanos. Existem também as plataformas de educação online que permitem o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades, contribuindo para a eficácia profissional. Aplicativos de saúde e bem-estar que monitoram aspectos como exercícios, alimentação e saúde mental para promover um estilo de vida equilibrado. Ao integrar essas ferramentas e estratégias em sua rotina, você pode otimizar seu tempo, aumentar a eficiência e melhorar a produtividade em diversas áreas da sua vida pessoal e profissional, te ajudando a ter mais sucesso em tudo que você fizer. E não se esqueça que tudo isso só funcionará se você persistir e ter fé. Acredite no seu potencial e não deixe ninguém te colocar para baixo, te desanimar. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.